Estamos começando mais um podcast com uma convidada super especial, uma mulher forte que está à frente de 5 lojas no ramo de hortifruti. Há 22 anos ela está nesse mercado e veio aqui para contar a história dela para gente. Luana Carvalho, seja muito bem-vinda. Obrigada, o prazer é todo meu, Marcélia. É uma honra ter você aqui, porque eu te admiro demais, né? A gente lida com essas empresas, com comércio varejista, e é uma coisa que dá muito trabalho, é muito desgastante, requer muita experiência, né? Que é uma coisa que só a vida vai poder dar, só ali a lida do dia a dia. E você, uma mulher jovem, bonita. Obrigada. E com tanta responsabilidade na sua mão e obtendo o sucesso que você obteve. Então, quero muito conhecer mais a sua história. Tenho certeza que vai ser muito inspiradora para todo mundo que está assistindo. Então, tá bom, vamos de lá. Então, vou me apresentar, né? Meu nome é Luana Carvalho, tenho 37 anos, sou casada, tenho 2 filhos. E o ramo que eu comecei do hortifruti, eu tenho muitas inspirações da minha família. A primeira inspiração que eu tenho é meu pai. Tem meus irmãos, né, que são do mesmo segmento do que eu, e eles foram adequados, ficaram em hortifruti e outros para supermercado, que são 3 inspirações que eu tenho, que é o João Marcos, que é dono da rede Super Terê, e tem o Carlinhos da Serra e o Zeca, né, que é o José Carlos, mas é o Zeca, que é o dono do Green Fruit. Então, são minhas maiores inspirações, e eu amo, e é o que eu falo, o segredo do seu sucesso é você amar o que você faz. E eu amo o que eu faço. Desde pequenininha eu falo que eu nasci quase num caixote, né? Porque meu pai, quando ia buscar verduras para as lojas deles, que antigamente ele tinha loja junto à Serra, ele começou junto com o Carlinhos, era verdura. Então ele sempre buscava verdura. Então a verdura era a responsabilidade dele, de fazer os pagamentos, tudo. Então eu desde pequenininha, novinha, eu ia com 6 anos, assim, eu ia pra roça de madrugada, buscava verdura com meu pai. Aí tinha lá um rapaz, seu Rui, que a gente ia e comia pão com mortadela, Coca-Cola, café. Então, tipo assim, então eu vim dessa cultura, ajudava meu pai a carregar o carro. Aí quando era segunda-feira, meu pai fazia o pagamento das verduras, eu já ajudava. E quando eu cresci um pouco, eu comecei muito a ir para casa do meu irmão, que era o João Marcos, que a minha cunhada, a gente sempre foi muito uma apaixonada da outra. Eu, com 10, 11 anos, eu comecei para lá. E tinha a Aninha, a Eliette. Aí tinha a Aninha que sempre fazia os pagamentos do pessoal da roça do peão. Eu ia para lá, ficava observando ela fazer os pagamentos. Aí via, ia aprendendo. E aquilo, assim, foi me surgindo uma vontade. E quando eu fui crescendo, aí no decorrer, quando eu tinha uns 13, 14 anos, eu já ia pra serra, às vezes. Eu ia com meu pai, às vezes meu pai ia receber. Eu ficava lá em frente dos caixas, que meu irmão tinha um hortifruti lá. Agora é tudo delicatese. Mas antes era um hortifruti pequenininho, perto da papa, planta. Aí eu ficava lá empacotando. Aí tinha Deuclen, que era um rapaz que... Aí ele falou, Luana, vem cá, vou te ensinar. Aí me ensinava a arrumar banca, me ensinava a arrumar as coisas. E eu fui aprendendo, levava a bolsa no carro pros clientes. Antigamente a diversão das crianças, de quem tinha a empresa, era trabalhar. Era trabalhar, eu amava, eu ia levar a bolsa no carro, aí o cliente falava, nossa, você é muito educada, eu ganhava gorjeta, ia toda boba, vinha e ficava prestando atenção no caixa, sabe? Da menina como trabalhava, como fazia. Então, eu falo, é muito bom você crescer naquilo e você seguir, porque tem muitos filhos, às vezes a gente hoje, você tem sua filha, eu tenho os meus, a gente não sabe o que eles vão seguir e a gente não vai obrigar eles a fazerem nada. Tudo vai ser decorrentemente. Se eles quiserem, a gente vai ficar muito feliz, mas se não quiserem também, a gente vai apoiar. E eu segui esse ramo para mim. Aí foi automaticamente, que aí eu comecei a trabalhar. Meu pai, primeiro, ele queria montar um negócio pra gente. Era eu e meu irmão. Meu irmão tem 1 ano que é do segundo casamento. Meu pai tem 7 filhos do primeiro casamento e 3 do segundo. Aí meu pai queria montar um negócio pra gente, porque todos os irmãos já tinham negócio. Eu tinha 14, meu irmão 15. Só que esse meu irmão, ele não levou jeito pra coisa. Meu pai tentou vários comércios pra ele, mas ele não foi à frente. Hoje ele trabalha CLT. E eu seguia. E o meu pai abriu lanchonete, só que lanchonete era um ramo bem cansativo e eu não amava aquilo. Por isso que eu falo, você montar um ramo que você não ama. Só que eu fui, né? Meu pai, todo empolgado, que ia fazer isso, que ia fazer aquilo, eu fui. Aí depois meu pai, a gente morava num bairro do Meudon, que é onde eu nasci e fui criada lá. Aí meu pai, a gente tinha uma casa na frente que tinha um quintal enorme. Aí meu pai falou assim, pô, que dá uma loja. E seu Paulinho é a última obra que ele vai pegar. Seu Paulinho era um rapaz que fazia todas as obras dele de Carlinho, que é um senhor que já é falecido há bastante tempo. Seu Paulinho falou, seu Admiro, se eu quiser construir uma loja aqui, eu vou construir
pro senhor, mas é minha última obra. Aí meu pai aproveitou que ele queria construir, construiu a loja pra gente ali, eu fui começando. Aí foi minha primeira E loja. ali você tinha o apoio do seu pai ou você Então, ali eu já tinha. estava? Então, quando eu comecei, eu tive o apoio total do meu pai. Meu pai é meu maior incentivador. Ai de mim se não fosse ele. Então, ali, o que aconteceu? Ele começou com uma lojinha ali pra gente. Aí ele montou a loja ali pra gente. Aí começou eu e meu irmão. Só que meu irmão, ele era daquela coisa de não gostar de trabalhar meio preguiçoso. Sempre tem que ter, né? Aí acabou que na época minha cunhada Renata, que é a esposa do meu outro, de um outro irmão que eu tenho, ela tinha uma loja em Guapimirim, ali na reta. E falou assim pra mim, pô, Luana, vamos trabalhar lá? Vamos lá comigo, não sei o quê. Aí a gente foi trabalhar lá. Aí eu fiquei trabalhando lá com ela um tempo. Aí, nisso do tempo que eu fiquei trabalhando com ela lá, Carlinhos, meu irmão, tinha um rapaz na rodoviária que queria fechar uma loja e ofereceu pra ele. Falou assim, então, minha irmã tá começando agora, pra ela vai ser ótimo. Aí meu irmão foi e ligou pro meu pai, e meu pai me ligou. Falou, ó, Carlinhos tem uma proposta pra você se você quer pegar a loja lá. Ele falou que te bota de frente com o cara, vocês decidem. Aí eu fui, foi aí que eu comecei meu empreendimento sozinha. Aí foi quando eu E já comecei. começou com esses 3 Aí o que aconteceu? Aí estabelecimentos? a lanchonete, a gente passou o ponto, porque viu que não era o que a Não gente era queria. açúcar. Aí o hortifruti eu deixei pro meu irmão, eu dei a loja pra ele e fui tocar sozinha. Porque eu queria uma coisa, ele queria outra. Então eu falei assim, aí Carlinhos, meu irmão, sentou comigo, conversou comigo, falou: cara, você tem que decidir o que você vai fazer. Você vai ficar carregando os outros nas costas? Vai sozinha. Aí Melhor eu fui, separar. melhor separar e ir sozinha. Aí eu fui, que eu, tipo assim, é a tua inspiração, conversou com você, o que você vai fazer? Ouvir quem já tá no ramo. Aí eu fui, e eu já tava querendo, Deus já tava no meu coração falando aquilo. Aí eu conversei com a minha cunhada na época, o meu irmão, e todo mundo me deu força. Eu fui lá, conversei com o rapaz, negociei com ele. Falei, olha, dinheiro eu não tenho, mas coragem de trabalhar eu tenho. Aí ele foi e falou assim, olha, eu tenho uns aluguéis atrasados, eu vou falar com o dono da loja, que era seu Alcides, que ele é até falecido, e você negocia com ele. Negociar é comigo mesmo, né? Aí fui eu já, na época, eu já comprava no Ceasa para a loja que eu tinha com a minha cunhada. Então eu já tinha, Zeca, meu irmão, a primeira vez que eu fui no Ceasa, Zeca me levou, eu tinha 14 para 15 anos. Zeca falou, essa aqui é minha irmã e ela vai começar a comprar aqui. Ele me levou em todas as lojas, me apresentou e depois eu fiquei indo sozinha. Aí falou, essa aqui é minha irmã, ela vai começar a comprar aqui agora. Então, eu já entrei no mercado para você ver. Por isso que eu falo que a credibilidade da sua família é muito importante. Meus irmãos nunca me deram R$ 1. Se eu falar aqui que meus irmãos me deram dinheiro, eles não me deram, nunca me ajudaram em dinheiro, mas eles me ajudaram sim. Nome e falar, essa é minha irmã. Igual o Carlinho me levou no peão, Zeca me levou no Ceasa. Essa aqui é minha irmã. Ela tá aqui para comprar. Se ela não pagar, eu pago. Então, você quer mais do que isso? Eu nunca precisei que eles fizessem isso. Isso é tudo, né? Isso é tudo. Então eu sou grata eternamente por isso, porque eu sempre falo isso. A gente nunca pode esquecer da onde a gente veio e aonde a gente quer chegar. E nem quem nos ajudou na hora que a gente começou. Porque é muito fácil tu contar uma história e tu não contar a história verídica. Da onde você veio, quem te ajudou, quem é a sua inspiração. Então eu tenho inspirações da minha família a seguir, como eu sei que eu sou inspiração para muita gente. Eu recebo mensagem, esses dias eu botei um vídeo da loja da Obra do Meu Dom. Aí eu recebi umas mensagens assim lá embaixo, um rapaz, uma esposa de um rapaz que eu ajudei há 12 anos atrás a montar um hortifruti lá no Ceasa, ele trabalhava lá de vendedor, ele falou que tinha vontade de montar um hortifruti, eu tinha umas bancas que eu tinha feito, outras novas pra loja, eu falei, eu te dou as bancas. Levei as bancas no meu caminhão, dei pra ele, ajudei, dei todo, indiquei sistema, indiquei tudo, tudo que eu podia fazer, eu fazia. Então é muito bom você ter inspiração. Então, em todo momento, quando as pessoas me pedem ajuda, eu ajudo. Por quê? Porque eu fui ajudada um dia a começar. Às vezes não com dinheiro, mas eu vou ajudar com a minha experiência, aonde eu errei para as pessoas não errarem, como comprar mercadoria, porque às vezes hoje eu vejo em Teresópolis muita rotatividade de hortifruti pequeno trocando de donos. Porque as pessoas olham assim, poxa, não sei quem, vou montar um hortifruti, mas hortifruti requer amor, dedicação, porque você tem que se dedicar naquilo que você faz. Não é simplesmente eu vou montar um escritório de contabilidade, eu vou montar um hortifruti. Quantos anos de história você tem? Quantos erros você já cometeu? Que se você puder falar para um contador hoje que está começando, você vai indicar a ele não cometer o erro que você cometeu. Como você vai contar as suas experiências boas. E isso que eu acho muito fascinante em você, desses detalhes que você sempre fala, quando, em relação aos produtos mesmo, você fala, produto tal tem que estar desse jeito, o produto tal tem que estar assim na banca. A loja abriu num ponto tal que tem essas características e não vai dar certo. Ou tá num horário X. Então, você tá muito dentro de você esse conhecimento.
E todo mundo, às vezes, me pergunta assim pra mim, quem compra a sua mercadoria? Quem gerencia a sua loja? Quem faz isso? Eu falo, você. Eu falo, eu acordo 3 horas da manhã e eu tenho uma coisa que meu marido, ele sempre falava, assim, que eu casei, ele falou com a minha cunhada assim, Luana, eu casei com ela, essa mulher é maluca, ela acorda de madrugada orando a Deus e agradecendo e vai com maior boa vontade. Você nunca vai me ver, Marcele. Um dia eu posso estar chateada, me ver de cara feia ou murmurando por uma coisa que eu me comprometi a fazer com você. Então, eu vi uma coisa esses dias que eu estava vendo um mentor falando, quando você for pedir alguma coisa para alguém, pede para as pessoas mais ocupadas, porque elas vão se comprometer a fazer muito mais bem feito do que uma pessoa desocupada. E eu, tudo que eu me proponho, eu tô ali. Mas se tem um amigo meu, um familiar que precisa de mim, eu vou largar tudo que eu tô fazendo e vou para ali ajudar. Então, eu falo sempre isso, que essa característica eu puxei muito da minha mãe. Que a minha mãe sempre falou para mim, se a gente não veio no mundo para ajudar, viemos para quê? Então, eu cresci ouvindo isso dentro da minha casa. E eu tive tanto amor, como é que eu vou dar outra coisa se eu não tive? Então, às vezes, tem algumas características de algumas pessoas que lidam com a gente no nosso dia a dia que a gente fala, caraca, eu não faria assim. Pô, por que a pessoa fez assim? Porque você só dá o que você recebe. Não tem como tu dar uma coisa que tu não recebeu, né? Sim, inclusive pessoas que seriam até seus concorrentes ou pessoas que nem são da sua família. Isso! Você sempre que tem oportunidade, você vai lá dar um Na toque. hora, na hora. Eu vou fazer banca nova, eu não vendo, não. Eu dou pra pessoa para ajudar quando eu posso, quando tá no meu potencial. O Carlinhos, eu falo que na bondade, na generosidade dele, a gente é muito parecido. E ele, igual assim, ele ajuda as pessoas sem falar para ninguém que ele tá ajudando. Então, nisso, falo que os meus irmãos, eles são bem generosos em relação a isso também. Eles não ficam, eu ajudei fulano, beltrano, não. Eles ajudam sem falar. Então, isso a gente puxou em relação também ao meu pai. Meu pai é uma pessoa, ele vai fazer 89 anos agora. Eu nunca, Marcele, ouvi alguém falando mal do meu pai. A única coisa que eu ouvi falar quando eu tinha 14 anos era a questão dele ser mulherengo. Senão eu nem estaria aqui, né? Se ele não fosse mulherengo na época. E assim, é a única palavra, até Gorete, minha cunhada, ela fala isso, que é a única coisa que alguém pode falar do seu Argemiro é isso. Era a questão dele. Mas que meu pai deixou de pagar alguém, que meu pai foi desonesto, que meu pai deve a alguém, isso nunca... Que não cumpriu com a palavra. Nunca cumpriu com a palavra. Meu pai sempre falou isso, olha, a única coisa que o homem tem na vida é o nome. Se você não precisa assinar papel nenhum para você cumprir o que você combinou com as pessoas. Então, no decorrer dos nossos anos... Meu pai também falava isso. A gente não pode esquecer de quem nos ajudou, quem esteve com a gente. Claro que eu tive muitos funcionários, que tem uns que estão comigo, não tem desde a época que eu comecei, mas tem uns que veio logo depois, que saiu, que começou naquela época, saiu e voltou novamente. Tem pessoas que se tornam seus amigos, cresceram também, fizeram uma faculdade, e a gente torce para isso. Entendeu? Então, eu acho que o segredo do sucesso é você amar o que você faz e fazer o que você gosta. E no hortifruti, para quem está montando o hortifruti agora, quer começar nesse ramo, a minha indicação é que eu falo, compre mercadoria de qualidade, porque se você comprar uma mercadoria fraca, o seu cliente não vai voltar mais à sua loja porque ele vai ficar insatisfeito e você vai perder dinheiro achando que ia ganhar. Entendeu? Sim. E às vezes a ajuda, ela tá muito mais numa palavra, numa sabedoria, numa experiência de vida que aquela pessoa tem do que numa ajuda financeira, né? Você tá com alguém que passou por tanta coisa, por exemplo, um Carlinhos da Serra, você que já passou por tanta coisa, e ter um conselho, faz desse jeito. Porque eu tive bastantes erros. O erro também mais comum é você confiar demais nas pessoas. Às vezes a gente confia tanto no funcionário, ele vai lá e te sacaneia. Mas isso é erro do ser humano, foi o que eu acabei de falar. A gente só dá o que a gente tem. Por a gente ser tão correto, tão honesto, eu pequei muito no começo, assim, no meio da minha trajetória, foi confiar às vezes nas pessoas. Aí é outra coisa. Quem confia, confere. Às vezes tu acaba confiando e tu não confere. Depois que eu acabo criando a confiança, eu vou lá e começo a não conferir o que você faz. Então, a administração hoje faz parte. Eu tenho que ter um contador bom e tenho que ter uma administração boa. É o quê? Você conferir o que o seu RH faz, o que o seu financeiro faz. Porque se você não conferir, quando você vai conferir, já tá aquela bomba desse tamanho. E aí? Porque você acaba... as pessoas acabam se acomodando, Se né? acomodando. Tem uma pessoa de confiança, beleza. Beleza, mas não é tão... Aí ela vê também, se a pessoa já não tiver um caráter igual o seu, ela já vai olhar e falar, pô, eu fiz aqui, ela não percebeu, peraí. Então, eu passei por isso, meus irmãos
Vários passaram, histórias que às vezes a gente não conta, mas a gente sabe que a gente passou. Porque às vezes quem tá de fora fala que funcionário bom, mas só a gente sabe que a gente passou, né? Meu pai falava assim, nem todo mundo é você, não. Existem pessoas ruins. E vou te falar, e nem todo mundo tem a mesma. A gente tem uma ingenuidade, porque é o que eu falo. Carla, até no podcast que ela teve contigo, ela falou: eu não posso contar nenhuma história triste, eu também não posso. Eu, graças a Deus, eu lembro quando eu comecei a trabalhar, meu pai falava: seu dinheiro é seu. Porque quando eu comecei a trabalhar, eu ainda não era casada, né? Eu comecei com 14 anos, eu casei com 26. Então eu fiquei dentro da casa morando com meu pai. Falava: ó, seu dinheiro é seu, você não precisa ajudar nada dentro de casa, seu dinheiro é pra você ter suas coisas. Então eu nunca fui aquela filha que precisei pagar uma conta de luz, precisei pagar uma internet na minha casa. Sim. Eu não vou contar nenhuma história triste porque eu não tenho. Eu tenho uma história o quê? Que eu acordava 3 horas da manhã pra trabalhar, mas feliz. Eu chegava 11 horas da noite, tinha hora que meia-noite, uma hora eu ia pro peão. Porque era mercado do Ceasa e mercado do peão. E antes eu não tinha caminhão. Uma história também minha, que eu falo que me marcou muito, eu não tinha caminhão. Aí Zé Carlos, que era um funcionário de Zeca, aí Zeca deixou ele sempre me dar carona. Ele ia lá, que ele saía já do Vale da Revolta ali, ele me pegava na frente da casa do meu pai no Meudon. Aí ele me pegava, a gente ia pro peão, chegava lá, eu ia, tinha um moço que ia pro Ceasa, ele já levava a minha carga, deixava na porta da loja, e eu voltava de carona com o Zé Carlos. Aí depois, um dia, eu tô na loja da rodoviária, passa João Marcos, meu irmão lá. Foi lá de noitinha, ele falou assim pra mim: falou, não tá na hora de tu comprar um caminhão, não? Eu olhei pra cara dele e falei: que dinheiro? Tem dinheiro não, João Marcos, como é que eu vou comprar caminhão? Eu vou de carro, compro lá no Ceasa, eu trago a frete, e no peão também trago a frete. Ele falou assim: peraí. Ligou pro cara da Mercedes, que é Mauro até hoje, que ele é vendedor da Mercedes, falou assim: aqui, eu tô com a minha irmã aqui na loja dela, eu quero uma 710 pra ela, uma 710 era, com o baú tal, e a gente vai dar 10 mil de entrada e parcela o resto aí no nome dela, ela vai te mandar a documentação toda. Eu fiquei olhando pra cara dele assim. Falei, né? Ele tá falando isso, já vou deixar. Já a dívida ali. Amou a dívida ali, deixei. Eu fiquei olhando pra cara dele. Te deu um pontapé. Cara, eu lembro, tipo assim, eu nunca vou esquecer disso. Meu irmão uma vez já me disse um não. Como ele também já me disse sim, o não é necessário, como eu também já falei não pra muitas pessoas. Aí eu assim, olhando pra cara dele, eu falei, pensei na minha cabeça, ficando maluco, né? Aí eu falei, quando terminou a ligação, eu falei: tu tá ficando maluco? Tu ligou pra Mauro? Ele falou assim: não, eu vou te emprestar 10 mil pra você dar de entrada e você vai comprar o carro com ele e vai pagar as prestações. Na época, eu lembro, era 24 vezes 3.625. Tu vê que a gente não esquece. Era um carnezinho assim, grossinho. Era carnê na época, não era nem esse negócio de débito em conta nem nada. Eu lembro que deu 3 meses, ele fez em 24 vezes, deu 3 meses, eu juntei os 10 mil, eu lembro, notinha de 100. E fui lá na casa dele, eu lembro. Um dia ele tava até com um rapaz lá, o Juninho, que era da Joasa, que foi lá acertar uma conta com ele. Eu lembro, cara, é engraçado que isso tem... Foi em 2008 que isso aconteceu, na época que eu comprei meu caminhão. Em 2008, tem 16 anos, meu primeiro caminhão. Aí eu olhei assim, aí eu olhei pra João Marcos, falei: vim falar contigo. Ele falou: espera um pouquinho que o Juninho tá indo embora, vai lá com a Eliette. Eu fui lá com a Eliette, Dani, todo mundo, eu fiquei... Aí depois eu falei, eu peguei o dinheiro do bolso, eu falei assim: aqui, ó, vim aqui te pagar os 10 mil que você me prestou e eu vou ser eternamente grata. Ele falou: Luana, tem certeza? Tu não tá precisando? Fica aí com o dinheiro. Eu falei: não. Ele falou: então tá, quando tu precisar mais uma vez, eu tenho que... Nunca mais eu precisei. Então, e depois de um tempo, passou um tempo, eu fui comprar outro caminhão mais novo, eu já tinha dinheiro para comprar à vista o outro caminhão. Depois eu tive dinheiro para trocar pelo outro caminhão à vista, aí já comprei, eu tenho algumas estradas, tenho Kia, e eu fui crescendo na vida. Então, a gente nunca pode deixar de ser grato também onde a gente começou. E no decorrer do tempo fui. Aí eu abri a loja da rodoviária primeiro individual sozinha. Aí depois meu irmão tinha aquele centro comercial do Meudon, que é o Center Meudon. Aí tinha um rapaz lá que tinha um hortifruti, mas o rapaz não deu certo, não estava pagando aluguel. Aí Zeca, meu irmão, falou assim: tem uma loja aqui no Meudon que o cara não deu certo. Quer pegar a loja? Aí eu peguei a loja, ele me passou. Na época ele não me cobrou ponto. Falou assim: olha, eu vou te passar, não vou te cobrar ponto, só o aluguel. Peguei, depois passou um tempo. Aí tinha um outro rapaz na loja de João Marcos, lá de João Marcos, seu Ademildo. Aí o rapaz ficou doente. Tu lembra na época de seu Ademildo, né? Foi teu cliente, do teu pai, lembra? Sim. Que era ali da linha do trem. Aí meu irmão falou assim: tem uma loja Modelo. Modelo. E aquela loja ali é abençoada, graças a Deus. Eu fui, tu vê ela antes, uma foto dela antes, eu vou até postar isso no Instagram da loja depois, e agora é outra loja, e agora eu tô reformando de novo. E assim a gente vai mudando. Aí meu irmão falou: tem essa loja aqui, tu quer me comprar ela? Lembro vagamente, né? Porque eu era... tu era criança nova, eu sou adolescente. Aí eu peguei aquela loja de 2009, aí depois eu fui, aí peguei a loja da rodoviária, loja do Meudon, loja de Modelo, aí depois apareceu da Barra um ponto que o rapaz estava vendendo, porque ele já não estava
para comprar uma lojinha e comprar de terceiro se torna. E eu falei, meu irmão falava, ó, quanto mais lojinhas aparecer para você comprar, é melhor que você já tenha um caminhão, você traz ele cheio. É legal essa forma que, né, que vocês têm entre família de se ajudar, deles identificarem, né, as oportunidades que têm a ver com você, que se encaixam com você, com o seu tamanho, com a sua forma de trabalhar, com o seu ramo, né, que é ali restrito ao hortifruti O hoje. hortifruti dele já era um mercado, eles já estavam grandes. Então Eles pensaram em mim. Tipo assim, eles poderiam ter feito para qualquer outra pessoa. Sim, e a questão também do João Marcos foi bem legal, de ter te dado um pontapé ali. Um pontapé, porque senão eu ia ficar o quê? Eu ficava pagando frete. Aí ele falou o dinheiro do... Aí ele fez a conta. O dinheiro do frete, você paga a prestação do caminhão. Ele não me deu, mas o que ele fez? Aí eu falei, quanto que eu te devo de juros? Ele, que juros? Eu não quero juros nenhum. Entendeu? Então é uma coisa que eu não vou esquecer. E era uma coisa que você tinha condições de fazer e não enxergava. E não enxergava aquilo. Ele me ensinou. Tanto que você pagou ele. Paguei ele com 3 meses. Eu tinha condição, só que no meu medo, pra tu ver, o medo rouba sonhos. Então a gente tem que ser um pouco mais corajoso, mais ousado. Porque quando eu montei a loja da rodoviária, eu montei o quê? Fui lá na Dimasa, Alexandre da Dimasa era meu amigo, já me conhecia desde pequenininho, parcelou o material pra mim. André das bancas fez as bancas pra mim e eu ganhei bonificação no Ceasa, que na época você ganhava. Até hoje eu ganho quando eu vou fazer inauguração de loja, quando eu vou ter aniversário. Eles me deram bonificação pra abrir a loja inteira, Marcelo. E tem coisas que acontecem que a gente não entende. Cara, hoje eu paro pra pensar, eu choro. Esse dia eu tava na varanda lá de casa, assim, olhando a lua, falei, Deus, assim, chorando, emocionado. Falei, como você é generoso comigo. Eu nunca imaginava que eu ia estar vivendo isso que eu tô vivendo, colhendo esses frutos, assim. Porque eu sempre falo que tem hora que a gente não acredita na gente e outras pessoas de fora acreditam tanto que a gente nem tem noção do quanto a gente é capaz. Aí eu falei com Deus, aí eu fiz minha oração, falei, Deus, nem eu imaginava que eu ia estar colhendo frutos, mas assim, e veio na memória que meu pai sempre falava pra mim, quando você quer comprar uma caneta, não compre um lápis no meio do caminho. O ensinamento do meu pai sempre foi esse. Então e meu pai sempre falava assim, minha filha, quando aparecer oportunidade muito fácil, desconfie. Entendeu? A mesma coisa. Eu cansei de ir pro Ceasa, Marcelo, lá no Ceasa, tem muitas pessoas que roubam mercadorias e elas vão atrás de você pra você comprar. Sabe que você é um comprador bom, fala, poxa, fulano, eu tenho uma batata aqui pra vender, R$80. Só que a batata tá dando 150. Aí tu fala, mas a R$80 tem que me pagar à vista. Aí eu vou olhar pra pessoa, sei que a pessoa é um carregador de alguma loja, que eu já compro, eu sei o que ele roubou do patrão dele. Uhum. Eu vou falar, muito obrigado, esse tipo de mercadoria eu não compro. Eu posso falar que eu nunca comprei uma mercadoria que eu não soubesse a procedência dela. Porque Deus não honra e você não prospera naquilo que não é seu. Porque tem gente que vive nessa. Sim. E tu vê que essas pessoas que te roubam, que te sacaneiam, que são desleais, o dinheiro deles não rendem. Sim. Não rende. O nosso, às vezes, nós pelo menos consegue pagar nossos boletos, nossas contas. Sim, quando você procura fazer o melhor, ajudar, ser honesto, as coisas vão fluindo na sua vida e as pessoas vão aparecendo. As pessoas que vêm para te ajudar. Eu até acredito nisso, quando ele falava que nem todo mundo é você, não seja tão ingênuo, mas você acaba atraindo pessoas boas. Claro que aparece um ou outro. Mas você atrai o que você é. Mas no todo, naquelas pessoas que vão fazer a diferença, que não estão vindo para te dar uma lição, que às vezes você topa com uma pessoa ruim para aprender. Eu falo sempre isso, para você não aprender a ser como ele. E para você aprender para aquilo não acontecer de novo, né? Então é uma experiência que você teve que viver. E poderia ter sido muito pior, e você teve aquela. Então, eu também tive uma experiência dessa na obra do escritório lá de Magé, que foi na estrutura de ferro da obra, que era caríssima. E a gente estava, quando meu pai era vivo, né, um pouquinho antes dele falecer, a gente estava vendo empréstimo, estava vendo BNDES, e nunca conseguimos. E acabou que ele faleceu, o rapaz que foi lá para fazer a estrutura de ferro, que chegou a ver meu pai com acesso no pescoço, viu que ele não estava bem de saúde. E depois dele ter falecido, o rapaz fez o serviço para mim, esperar passar a ambulância. ambulância. E com aquela situação toda que a gente estava, dele ter falecido, eu estar sozinha à frente do escritório, sem perspectiva, ele fez para mim, a empresa de estrutura de ferro, através do dono, né? Ele fez a obra para mim, que era muito cara, muito mais acreditou em você.
me deixou pagar em 2 anos, sem papel, sem nada. Sem um contrato. Só No na conversar, confiança. de olhar nos seus olhos e acreditar em você. Então, isso é tão difícil hoje. E depois dele saber que eu tava sozinha. Isso eu não entendo até hoje, né? Mas é o quê? Deus? E foi o que proporcionou que eu conseguisse fazer a Deus, obra. não tem Sem outra pegar explicação. empréstimo, sem nada, pagando parcelado a ele. Isso acontece bastante com você. Então, comigo acontece direto. Esse E eu tipo de falo situação. que em 2016 eu tive uma perca muito grande, foi a perca da minha mãe. E eu olhava e eu falava, caraca, eu sonhei tanto com a minha mãe pra estar vivendo isso e eu vou... Será que vale a pena eu trabalhar? Porque minha mãe sempre falava assim, Luana paga passagem de avião pra gente viajar, mas ela não vai. Luana faz isso pra gente, mas ela não vai. Ela tá sempre trabalhando. Tanto que eu tava grávida do Theo de 6 meses, ela falava assim, agora eu vou ser avó. Luana... Aí falava com os outros assim, eu lembro que ela falava com a minha tia, assim, tia Neuza. Já até sei que Luana não vai ser mãe, porque Luana vai deixar o filho comigo e vai trabalhar, porque ela só quer saber de trabalhar. Ela já falava isso, ela falava pra todo mundo, ela falava, e eu vou amar, vou levar Theo pra praia, vou levar Theo pra viajar comigo, vou levar Theo pra passear, porque ela só pensa em trabalhar. Então minha mãe, a queixa dela era que minha filha, vem pra cá almoçar, mãe, daqui a pouco eu chego, porque eu tenho que almoçar, porque eu sou aquela filha que casou e não perdeu o contato com a mãe e com o pai, que eu ia todo dia, porque como eu morava em Araras e meu pai e minha mãe ainda moravam no meu domo e a loja, o escritório central era ali. Eu chegava do Ceasa, já deixava o carro parado descarregando o caminhão com o motorista, que eu sempre vou do lado com o motorista, eu não vou de carro não, eu vou com o motorista ali na frente, né? Aí o caminhão ia pra descarregar e eu ia na minha mãe almoçar, tomar banho e voltar pra loja pra trabalhar. Aí minha mãe falou, minha filha, descansa um pouquinho, dorme um pouquinho, filha. Porque antigamente o Ceasa era meia-noite, 1h da manhã que a gente saía de casa. Agora a gente ainda sai 3, 4 horas da manhã. Mas antes era meia-noite. Então, tipo, eu chegava em casa 9, 10 horas e meia-noite eu tava saindo. Aí quando eu engravidei do Theo, meu marido falava assim, Luana, é melhor tu dormir na casa do teu pai do que tu dormir aqui os dias que tu for pro Ceasa. Porque é muito perigoso tu pegar o carro, te passei pra ficar indo pro meu dom. Então, os dias que eu ia pro Ceasa, segunda, quarta, sexta, eu sempre, tipo assim, ia pra casa da minha mãe 10 horas, cochilava, né? Pra no outro dia. Mas eu ia no caminhão dormir. Não sou aquele tipo de pessoa que eu pegava meu travesseirinho, encostava e dormia até no Ceasa. Eu não tinha frescura, não. Eu dormia em qualquer lugar. Tava cansada, deitava no carrinho, dormia em cima de carrinho lá. Eu nunca tive essa frescura. Grávida. Até 8 meses, quase 9 meses, eu fui pro Ceasa. Descarregava caminhão em frente à loja, grávida. E por isso que às vezes eu vejo umas gravidez diferentes, eu falo assim, ai Deus, sou muito grata, porque é como se eu não tivesse grávida. Se minha barriga não crescesse, se eu soubesse que eu tava grávida, eu ia só saber na hora que eu tava ganhando, porque eu não senti nada, a não sei enjoos até que eu senti um pouco, mas eu sabia me administrar bem com aquilo, porque eu já sabia a hora que eu ia vomitar, a hora que eu ia fazer, então eu soube bem administrar isso. Mas assim, então, e na época que eu perdi a minha mãe, eu falei, ai Deus, será que vale a pena? Só que Deus, ele é muito maravilhoso, Marcelo, o que Deus fez? Deus fez eu engravidar antes da minha mãe morrer. Porque quando eu descobri que eu tava grávida, eu falei, ai, gente, pra que filho? Eu quero trabalhar. Olha só como é que a gente é egoísta a esse ponto. Já tava 5 anos casada e eu Também falava... passei por isso. Eu falava, filho... Só que eu tive depois que meu pai já tinha falecido. Aí eu falei, filho, pra que filho, gente? Agora eu tenho que trabalhar. Como é que eu vou pagar? E na época eu também tava passando por alguns apertos financeiros, que eu peguei funcionário me roubando. Foi uma época que eu tava bem arrochada mesmo, bem arrochada. Tanto que Carla, minha sobrinha, a gente conversou muito, ela me ajudou muito no que ela pôde me ajudar, ela me ajudou, a gente sentou, a gente tentou arrumar um jeito e foi, assim, a peça fundamental. Eu falo que foi Carla e uma amiga minha que eu tenho, Laila, que ela é do Bradesco, que eu era aquele tipo de CPF. Eu falava assim, Deus me livre pra pegar empréstimo na minha vida. Nunca. Maluco, pagar juro pra banco, eu não sou tipo a Tinhas, eu não quero pagar juro. Aí Laila pegou e falou, amiga, olha isso aqui, olha isso aqui, isso aqui. Eu peguei e foi na época que eu dei o meu pontapé. Que eu consegui evoluir, crescer, ter todas as coisas que eu tenho hoje, os imóveis que eu tenho. Quando você pegou os financiamentos. Quando eu peguei um financiamento que era o que eu precisava para resolver o problema que eu tava passando. Aí eu fui no fornecedor do Ceasa e falei, ó, aconteceu isso, isso, isso. Paga quando tu puder. Eu fui no meu irmão, que era aluguel, que era Carla. Carla, eu preciso pagar esse aluguel aqui. Ela, tia, resolve tua vida e depois tu paga aqui. Vê como tu quer pagar. Tu quer parcelar em quantas vezes? Eu parcelei, dei todos os cheques pra ela. Paguei certinho. Sim. Aí quando eu paguei ela a última prestação, eu lembro que ela falou uma coisa pra mim, ela falou assim, tia, meu pai às vezes não fala pra você, mas ele fala que você é muito determinada, que tudo que você se propõe a fazer, você faz bem feito e você é correto em tudo que você faz. Então, é certas coisas que tu ouve, que você ouve, que te funciona. Porque meu irmão, às vezes, ele não fala pra mim. Ah, Luana, você é isso, você é aquilo. Mas todas as pessoas, ele fala e as pessoas chegam a mim e falam, seu irmão falou isso e isso de você. Seu irmão falou isso. João Marcos, ele já é mais carinhoso. Ele já fala, eu te amo, você é minha irmã. Eu não te escolhi pra ser minha irmã, mas eu te escolhi pra ser minha amiga. Você é minha irmã e minha amiga. Então, ele fala cada coisa pra mim que eu me emociono. Meu aniversário, ele pode estar no país que ele for.
que ele faz questão de pegar e me mandar um áudio, me ligar. Então, você quer mais do que isso? Então, eu falo. Então, família é isso. A gente não precisa estar grudado o tempo todo, mas se você precisar, a gente vai estar ali. Tanto que na morte da minha mãe, todo mundo chegou em 1 minuto da minha casa. Todos chegou na casa. Eu tava no Ceasa quando eu descobri da morte da minha mãe, que eu tinha se despedido dela 2, 3 horas da manhã. Quando foi 6 e pouco, eu tive a notícia lá embaixo. Pra tu ver que a gente sente que o meu funcionário falou assim pra mim: ah, teu irmão pediu pra tu subir porque tua mãe tá passando muito mal pra tu subir. Aí eu falei, aí eu peguei o telefone e liguei pra minha tia. Falei, Renata, aconteceu que minha tia já atendeu chorando. Eu falei, minha mãe morreu. Olha que loucura. E minha mãe, ela tinha só diabetes, foi infarto fulminante. Eu tava com ela uma noite antes, entendeu? E quando eu cheguei na minha casa, um amigo meu lá do Ceasa, Bruno, falou, tu não vai subir de caminhão. 22 de dezembro, pra tu ver que é a época que mais ganha dinheiro no Ceasa. Meu amigo, eu falo com ele que eu nunca vou esquecer disso. A gente é amigo, sim, foi um dos primeiros fornecedores e a gente é amigo, sabe? Ele falou assim, parou tudo que ele tava fazendo. Ele falou, Flávia, ó, eu tô subindo lá em Teresópolis agora pra levar a Flávia, a esposa dele. Eu deixei o Ceasa aqui, eu tô subindo pra levar a Luana lá em Teresópolis, aconteceu isso, isso, isso. Ele largou tudo que ele tá fazendo, me levou lá, esperou, tá com meus irmãos. Tava quase todos os meus irmãos estavam lá na casa do meu pai. Entendeu? E os meus amigos de infância lá na porta me esperando. Olha, que é melhor do que isso, só pra gente ver. Eles têm orgulho de você. É, e isso é muito importante, Sim, isso que eu falo. Porque às vezes, muito no ambiente que vocês vivem, na família de vocês, eu vejo que eles sempre estão impulsionando os sobrinhos, né? A seguir, tudo que ele pode fazer, faz. Né? Então, quem tem esse ímpeto, quem já tem isso dentro do coração, vai, porque vai ser ajudado. Só que nem todo mundo aproveita essa oportunidade. Aí o culpado é a gente que não presta. Entendeu? Ai, fulano não me ajudou, mas não esquece de falar tudo que você ajudou ele. Ele só fala, tipo assim, pô, você é parente de fulano, mas por que tu não tá lá igual fulano? Porque as pessoas têm muitas essas comparações, mas esquecem da vontade que o outro tem de trabalhar. Sim, e as pessoas acham também tudo do outro é fácil, né? Tudo do outro é muito fácil tu achar culpado do teu problema, né? E você é da família do Carlinhos da Serra, do João do Marcos. Então você... É mais fácil pra mim. É mais fácil, já recebeu tudo aqui de mão vou te falar uma coisa, não é mais fácil, tá? É mais difícil. Porque as pessoas acham que a gente, às vezes... Peraí, ela é irmã de Carlinhos da Serra. Eu falo, gente, eu não sou Carlinhos da Serra, não, tá? Eu sou irmã dele. O que ele tem é dele, o que eu tenho é meu, tá? Pelo amor de Deus, porque às vezes as pessoas querem te dar um serviço mais caro, olha... Isso acontece comigo. Eu falo assim, eu sou contadora, não sou dona da empresa, não. Querem te dar um orçamento mais caro porque você é parente da pessoa. Gente, isso não existe. Sim. Pelo amor de Deus. Imagina. Tem hora que atrapalha. Eu falo aqui, pelo amor de Deus, meu Deus. Eu já falo logo, que quando a pessoa vem, poxa, você é irmã. Eu falo assim, não sou irmã de ninguém. Eu falo, eu sou filha de Sérgio Miro, mãe da Helena e mãe do Theo. Acabou. Porque, e não cara, imagina que você tá pegando caminhão meia-noite. Hoje, antes era meia-noite, agora 3, isso aí, era meia-noite, uma grávida, tanto das 2 gravidezes eu fui. E quando o Theo tinha assim, o Theo foi meu primeiro filho. Então, quando ele tinha 3 meses, eu voltei pro Ceasa, não sei, 2 para 3 meses. Ele não tinha nem 3, eu amamentava ele e eu deixava o leite tirado e ia pro Ceasa. E meu marido ficava com ele até a babá chegar. 8 horas da manhã, meu marido ia pra academia, que meu marido tem academia, né? Então, ele tem as empresas dele e eu tenho a minha. Ele tem uma academia com 2 sócios e tem mais 2 com outro sócio. Então, ele trabalha, às vezes, ele sai de casa cedo e voltava tarde igual a mim. Então, aí eu chegava, já fazia um monte de coisa, já ia pra casa, tipo assim, aí quando eu tive Theo, eu tive que diminuir um pouco, mas eu pegava ele, ia com o carrinho com ele pra loja e ficava na loja, sabe? Porque eu não tinha... E o que aconteceu? Tô falando, Deus, ele pega cada surpresa na gente, porque o que eu achava? Eu vou ganhar filho, minha mãe vai me ajudar, e o que vai acontecer? Ela vai ficar com ele, eu vou trabalhar, minha vida não vai mudar nada. Porque eu sabia que minha mãe é aquela mãe pegajosa, que minha mãe era aquela mãe, que ela era mãe dos sobrinhos todos. Todo mundo queria dormir lá em casa. Minhas amigas de escola, todo mundo queria ir lá pra casa. Adotava. Minha mãe era mãe de todo mundo. Cada amiga minha tinha um apelido pra ela. Então, minha mãe era aquela mãezona. Então, eu já sabia, se ela era pros outros, imagine pro neto dela. Porque o primeiro neto dela que teve do meu irmão, a gente não convivia muito, porque meu irmão foi muito pro lado da mulher. Então, a gente nunca teve contato. Então, era só, gente, eu, meu pai, ela e minha irmã, mais novinha. Então, ela ficou fascinada. Ela comprou saída da maternidade, a gente foi pra feira de gestante, então, altos planos. O que Deus fez comigo? Foi lá e me deu um tapa dentro da cara e falou assim, agora eu vou levar sua mãe e você vai ficar grávida, você vai ter que... Aí me vi. João Marco fala isso até hoje, ele falou assim comigo, eu nunca imaginei que minha mãe é 30 anos mais nova que meu pai. Meu pai tinha 80 e minha mãe 50, quando minha mãe faleceu. Então, meu irmão, o que ele achava? Que meu pai ia falecer e minha mãe ia ficar aí. A gente nunca se imaginou que meu pai ia estar aí e minha mãe. Então, eu me vi, na época, em 2016, passando problemas financeiros, na época eu passei.
com meu pai, de 80 anos, que no começo ele tava no... que ele ficou com um trauma tão grande da minha mãe que ele veio a perder as memória. Hoje ele parece... É tipo uma criança, né? Mas aí ele ainda ficou... Tem 8 anos que minha mãe faleceu, ele ficou uns 4, 5 anos lúcido, mas sofrendo com a perca da minha mãe. E aí dava muito trabalho, porque ele chegava em casa, ele bebia, e chegava em casa, eu larguei a minha casa e eu fiquei num quarto lá com meu marido, e eu tinha minha casa linda, eu falava, caraca, eu construí essa casa linda e eu tô tendo que vir pra cá. E eu ficava, porque eu tinha minha irmã de 6 anos, que meu pai tinha adotado, com 3 meses ele e a minha mãe, com decisão dos dois. Então eu não podia deixar ela, não podia deixar ele, e eu me via naquela sinuca sem bico, que a empregada ficava o dia inteiro, a empregada ia embora. Então eu tinha que ser asa, tinha que cuidar de Theo, tinha que cuidar de Brenda, porque tudo eu era mãe dela. Era reunião de escola, eu me vi sem nenhum filho, de repente, sem a minha mãe, com 2 filhos e meu pai para cuidar. Porque a minha irmã, ela fala uma coisa que é verdade, minha irmã mais velha. Ela fala assim, Luana é daquele tipo que não adianta. Eu, tipo assim, a minha irmã, se fosse você, eu faria diferente. Eu falei, você faria, mas eu não. Eu vou fazer, se fosse eu fazia isso, brigava com todo mundo e fazia todo mundo fazer isso pro papai. Eu falei, não vou obrigar ninguém a fazer nada por ele, sabe por quê? Porque Quem quiser que faça. quem quiser que faça, sabe por quê? Todo mundo, pela lei da vida, fica velho. Então, todo mundo tá sabendo a semente que plantou. E automaticamente, Marcele, eu falo que meu pai, para mim, foi o melhor pai que Deus poderia me dar na vida. Eu falo que eu brilho os olhos falando do meu pai. Todo dia eu tenho a oportunidade de dar um beijo nele, tomar café da manhã para ele quando eu não tô no SEASA, que é 3 vezes eu vou pro SEASA e os outros 4 dias eu tô em casa. Tomar café da manhã, sentar, conversar, levar ele no médico, levar ele no fisioterapeuta, no psicólogo. Eu tenho esse prazer. Então, hoje, eu consigo fazer isso por ele. Você não vê como um peso. Não vejo nenhum peso. Uma benção ter o seu pai vivo. Isso. Aí, meu pai tem a casa dele, que às vezes a gente tava conversando, querendo que meu pai fique lá um pouco. Mas ele fica, toda hora tem que fazer chamada de vídeo pra mim. Então, ele quer ficar comigo. Então, eu vou fazer o quê? Entendeu? Então, o empreendedorismo, você não adianta só empreender e a sua família que precisa de você, você não ter os dois, você tem que ter o conjunto. Então, chega um certo tempo, no decorrer da sua caminhada, que a gente tem que saber dosar. Se a gente não souber dosar, a gente vai ser feliz na área financeira e na tua área da família tu não vai ser. Então eu penso muito assim, que Deus, adianta, né? A gente tem tudo e não tem nada, entendeu? Então eu acho que hoje é muito importante isso, a família é acima de tudo. Então foi Deus que fez, se Deus me deu o fardo, ele sabia que eu ia saber passar por aquilo. E foi... E assim, hoje eu sou muito grata. Na hora eu não entendi, tá? Eu fiquei mal. Eu entrei em depressão e não sabia que eu tinha tido depressão, porque eu só soube depois que eu passei. Eu falei, caraca, acho que eu tive depressão. Mas a depressão não deixou eu ficar em casa chorando, dormindo, nem nada. Eu fui trabalhar. A gente nem vive o luto, né? Não vive, eu não vivi. A gente tá... Eu me identifico muito com você. Também, né? Quando você vai falando, é exatamente a minha história. Né? Bem parecida, de deixar para ter filho mais tarde por causa do trabalho, de ter ficado com a responsabilidade do meu pai. A minha avó morava com meu pai, então... E meu pai faleceu antes da minha avó. Olha. Depois eu fiquei com a minha avó, ela viveu mais uns 5 anos depois dele e tinha o maior prazer de ficar com a minha avó. Mas as pessoas de fora não te entendem. Falam, por que você abraçou essa causa sozinha? Essa causa não é tua. As pessoas falam comigo. Você não tem que fazer. As pessoas falam. Eu falei, gente... Eu tenho sim, sabe por quê? Meu pai, ele sempre foi... eles têm umas coisinhas deles que eles falam. Luana é a preferida de papai. Luana é a preferida de papai. Aí eu brincava com meu pai. Falava, pai, eu sou tua preferida. Ele falava assim, não, minha filha, eu gosto de todos os filhos iguais. Eu falava, mentira, o seu que não quer falar. Mas o senhor gosta mais de mim. A gente sempre foi assim. E o pior, quem é o preferido é aquele que dá mais trabalho. Na verdade, você não é preferido. É isso, porque eu não dava trabalho nenhum. Aí sempre o que dá mais trabalho. E aí ele falava assim, minha filha, a gente gosta de todos iguais. Pode vir 10, 20, o sentimento é igual. Eu falo, pai, tá mentindo. Mas ele não falava, não. Mas pros que estão em volta, por eu estar sempre junto com ele, e tudo dele eu resolver, as pessoas falavam que eu era preferida. Não era, eu era aquela filha, mãe, que eu era mãe da minha mãe e mãe dele. Não tem aquela coisa que a terapeuta fala que a gente abraça o papel de mãe? Eu abracei o papel de mãe da minha mãe e mãe do meu pai. Então, quando eu me vi, parece que eu me vi sem minha filha. Porque minha mãe tinha coisa que eu tinha que puxar a orelha dela. Mãe, não faz isso, mãe. Para de querer fazer tudo pros outros. Ela era o tipo de pessoa, Marcelo, se alguém chegasse lá no portão e falava assim, poxa, tô precisando de 1 quilinho de açúcar. Tu não tem 1 quilinho de açúcar aí pra me dar, não? Marcelo, ela levava a pessoa lá dentro da casa dela. Nunca tinha visto a pessoa, dava café. Dava uma sacola de E dava uma sacola de cheia. Ainda chegava na loja e falava assim, minha tia trabalhava na época, ela falava assim,
Renata, eu vim aqui, minha tia me contou tanta coisa depois que ela faleceu. Vou pegar uma bolsinha de frutos de legume pra dar pra essa senhora aqui que ela tá precisando. Mas tu não fala pra Luana, não. Senão ela vai falar que eu quero ajudar todo mundo. Ela vai brigar comigo de novo. Então, aí depois que ela faleceu, que era tanta história que as pessoas me contavam que ela ajudava, que ela ajudava. E ela não contava. Ela era tão generosa que eu falava assim, minha mãe com um pouquinho. E ela era tão generosa, tão econômica que meu pai dava ela nunca trabalhou fora. Então eu falo que a minha mãe, ela se dedicou a vida dela inteira a mim. Inteira, inteira. Que minha mãe, ela... Eu casei, ela lavava minha roupa, ela cuidava da minha roupa, ela cuidava de mim, tudo ela fazia pra mim. Era almocinho, eu queria um caldo, ela ia lá em casa fazer um caldo, me chorava, chegava do trabalho. Mesmo tendo empregada lá em casa, ela achava que não estava bom, ela refazia. Era aquela mãe, assim, leoa. Então eu falo que eu me vi sem minhas duas pernas e meus dois braços quando eu perdi ela. Eu fiquei assim. Então Deus, ele te ensina que não é assim. Peraí, existe vida. E se, eu acho que por isso que Deus me deu Theo. Tu imagina se eu não tem Theo, Marcelo, o que eu ia fazer da minha vida? Ela me tirou e me deu. Ele me tirou e ele me deu. O Theo tava... Eu tava grávida de 6 meses de Ela não chegou a conhecer Ela não chegou, ela só filho. viveu o momento de chá revelação, de comprar as coisas dele. Entendi. E essa sua experiência aí, todos esses anos que você tá nessa vida, tanto com a sua família quanto com as suas empresas, quais foram as suas maiores dificuldades assim, no dia a dia? Foi lidar com funcionário? Foi lidar com dinheiro? Foi planejar ou se sentir merecedora? Qual foi a sua maior dificuldade? Então, o planejar é o mais importante de todos. Porque quando a gente começa, a gente não planeja. Ainda mais quando eu comecei lá atrás... a gente vai naquela emoção. Peraí, vou montar uma loja. Acho que é brincar de casinha, né? Pô, vou montar uma loja, vou ter uma loja. E foi assim, quando eu me vi, eu já me vi responsável por um monte de coisas. Pessoas dependendo do meu trabalho, porque se eu errasse, eu já tinha 5, 6 pessoas quando eu comecei, dependendo de mim. Se eu errasse ali, eu ia errar por 5, 6 pessoas. E naquela época lá atrás, não era aqueles... Eu falo que funcionário lá atrás era muito mais fácil, porque lá atrás não era aquela coisa da CLT, de trabalhar 7h20, de mais não sei o que lá com hora de... Não, aquela época era o dia inteiro. O funcionário pegava de manhã e saía de noite, e você combinava com ele um salário e estava combinado aquele salário. Depois não, depois vem a reforma da CLT, e os funcionários começaram a ter muito mais vantagens. E, tipo assim, tudo quanto é funcionário, tipo assim, trabalhava de tal hora, dava a hora dele, podia estar o caminhão que foi descarregando, vou embora. E você que se virava. Tinha aqueles, não, que amavam o que fazia. Pô, patrão, eu vou ficar, depois tu deixa outro dia eu sair mais cedo. Então, o decorrer dessa reforma trabalhista mudou muito pra gente, tá? E mesmo com os direitos trabalhistas, a pessoa pode ter essa iniciativa, né? Pode, vou dobrar, me paga a hora, mesmo que tu bote ali 50% a mais da hora extra, que não, pra gente não é ruim pagar. Com a pessoa mesmo. Com a pessoa. Mas ela tá ali pra te ajudar, pra somar. Pra querer, peraí, hoje eu sou um repositor, amanhã eu posso ser um chefe de seção, eu posso ser gerente. Porque a partir do momento que a sua loja tem cargos de trabalho, a pessoa sabe que ele pode crescer. Aí você pega uma pessoa lá de não sei aonde, que tem mais experiência e bota ali, ele fica chateado com você. Mas é o cara que às vezes não tem hora pra largar, ganha muito bem, às vezes ganha mais 3 vezes mais que o cara, mas o cara não se preocupa com hora de largar. E tem algum erro que você tenha cometido que você aprendeu com ele e quer passar para quem Então, o maior erro que eu cometi no empreendedorismo e no trabalho é confiar demais nas pessoas. Quem confia, confere. Então, hoje a minha dica que eu dou para quem está começando a montar um negócio: não faça nada malucado sem conferir. Confere, anota tudo que você comprar, pesa a mercadoria que você comprar no ramo de hortifruti para você, porque às vezes você comprou um saco de batata, o cara falou, vem 25 quilos. Você não pesou, mas no final ele tinha 23. Então você já botou o preço da sua margem achando que ele tinha 25 quilos. Automaticamente, quando vê se for uma mercadoria que você botou na promoção, que sua margem é bem pequena, você pagou para trabalhar. Você, nesse ramo, precisa ter controle. Tem que ter precificação, peso de mercadoria. O hortifruti, assim, hoje, às vezes, tem gente que começa a falar, eu vou pesar o que estragou. Não dá, tá? Não adianta a pessoa viver nesse mundo, que aí tu vai ter que ter o dobro de funcionário que tu tem. Porque tu vai ter que deixar o funcionário lá de noite pesando a mercadoria, igual essas redes grandes tem aí. Não dá, uma rede pequena, se você vai fazer isso, não dá. Então você tem que o quê? O empresário, ele já tem que ter a margem de perca, a margem de roubo. Infelizmente, a gente tem que viver a tanto linha do funcionário ali, quanto do cliente. Tanto do funcionário quanto do cliente. Nossa, tinha um cliente ali na rodoviária, assim, que a gente começou, um senhorzinho. A gente pegou, ele ia muito lá, conversava com a gente, batia roubando alho. Ele roubava alho e saía vendendo nos bairros. Tem noção? E era o quê? Pra tu ver que às vezes nem precisava, porque a vez que a gente pegou, ele tinha dinheiro pra pagar.
Esse dia eu tava lá no meu... E ele roubava o suficiente pra vender. Ele roubava, ele em todos... Depois a gente descobriu que ele em todos os hortifruti roubava um quilinho no lugar, um quilinho no outro, um quilinho no outro. Já era dele pra ele vender nos bairros. Pra você ver como que é o tal da pessoa ter mau costume. Entendeu? Então, hoje o conselho que eu dou pra pessoa que tá começando, compre a melhor mercadoria, pese a mercadoria que você comprar, confere a mercadoria antes, é o que meu irmão fala. Entrou no caminhão, você tem que pagar. Então, a mesma coisa quem compra os pequenos hoje que não tem caminhão, que compra de pessoas que compram no Ceasa e vendem para eles aqui na porta da loja. Quando você for comprar mercadoria, confere a caixa, abre, vê se não tem nada ali estragado, porque depois que entrou na sua mercadoria, não adianta discutir com o fornecedor que a mercadoria veio estragada. Ele vai falar, por que você não conferiu na hora que chegou? E essas as respostas que tem. Cada coisa, né? Então, e o hortifruti como qualquer ramo, a farmácia, a padaria, o açougue, não é simplesmente eu achar que eu vou montar um hortifruti, eu vou montar uma padaria, não. Você tem que entender do negócio que você está entrando. Porque às vezes um dinheiro que você fez uma economia a vida inteira, você pega tudo que você tem ali, às vezes pega seu tempo de trabalho, tudo e bota ali. Aí, em vez de tu sair se dando beijo pro Beto, ainda sai devendo. Então, o conselho que eu dou, estude do negócio antes de você entrar nele. Entendeu? Porque você estudando, pelo menos você vai ter menos chances de errar, né? Você pode errar também, como eu já errei. Com certeza, meus irmãos, você, ele já errou diversas vezes. Mas todo erro, você tem que usar ele como estratégia de melhora. Porque se você pegar errado, daqui a pouco tá errando a mesma coisa. Eu posso errar hoje, eu falo isso. Eu posso errar com outra coisa. Mas com aquilo que eu errei, eu tenho que aprender com aquilo. E eu não sou eu. E eu com 22 anos de ramo, eu ainda erro. Tem coisa assim que depois eu falo, cara, como é que eu fiz isso? Eu mesmo falo. Mas é uma coisa assim, às vezes, uma coisa que você não olhou direito, você passou despercebido no salão de uma loja, não olhou. E ver tudo como uma oportunidade de crescimento. Porque também se a gente ficar remoendo que eu não fico. Porque são muitos problemas que acontecem. Muitos. Tem coisa, hoje eu finjo que eu não vejo muita coisa. Às vezes tem funcionário que deve pensar assim, pô, Luana é boba, né? Não, eu finjo que eu não tô vendo pra me viver. Eu falo pro meu marido assim, eu dou uma de maluca. Aí tem um funcionário meu que ele fala assim, e hoje eu aprendi contigo, deu um de maluco. A minha fala é essa, eu tô dando uma de maluca. A gente observa, resolve, mas sem se abater. Igual quando às vezes a gente tem funcionários que eu vejo que ele fica feliz em vestir a camisa da empresa, tu vê ele vai trabalhando, ele faz questão de ir com a camisa da empresa pro trabalho, vai pra casa, não, mas tem uns que quer trocar a roupa pra ir pra casa. Então ele tá cagando pra empresa, tipo assim, ele não é motivado a vestir aquela camisa. Pô, eu tenho uma funcionária lá em Guapi que ela tira... Pô, ela tira foto, ela posta com a camisa, ela posta vídeo no Instagram dela, da arrumação da loja, então tipo assim, ela ama o que ela faz, e isso é muito... Cara, não tem noção da gratidão que eu fico. Eu olho, eu elogio, eu agradeço, sabe? Porque eu fico muito feliz. É muito bom tu ver o teu trabalho, alguém ali, tipo assim, não é trabalho dela, ela não vive de marketing, ela tá fazendo, a rede social é dela. Eu gostei muito de conhecer mais a sua história. Eu tinha muita curiosidade de saber, né, mais detalhes, porque a gente, em algumas conversas você fala uma coisa, fala outra, mas eu queria saber toda essa trajetória. Me identifico muito com você nessa parte da determinação, da responsabilidade, de aproveitar as oportunidades que aparecem. Então, de até, às vezes, não sofrer, usar o trabalho para se afastar de alguma coisa e você se distrair com aquilo. Eu também sou assim. Não sei se isso é bom. Eu falo sempre isso. Talvez não, mas pra gente foi. E assim, pra mim foi. Foi a maneira que a gente teve de... Foi o meu refúgio. Tipo assim, eu acho que se eu não tivesse o meu momento, o meu trabalho ali, o TEL, eu não sei o que seria de mim, não. Sim. Porque eu me vi ali com a Brenda, que era minha irmã, que eu falei, cara, eu tenho que cuidar dela. E na época ela era adotada, as pessoas falavam coisas barbarizadas comigo. Tipo, você entrega ela, não sei o que, não sei o que. As pessoas, eu falei, o quê? Ela é o amor da minha vida. E hoje eu sou tão grata. Ela é estudiosa, ela estuda, ela vai pra igreja, ela faz parte da igreja dela, com as amigas dela da escola, ela faz a cultura inglesa dela. Ela me ajuda lançando as verduras da loja, ela tem aquele compromisso. Você não vai trazer os papéis da verdura? Tipo assim, ela, sabe, me ajuda. Ela fala que quer seguir outro ramo. E se seguir o outro ramo, eu vou ficar muito feliz. Se ela continuar no meu, também vou ficar feliz. E assim, ela é meu orgulho e é minha companheira. Então, tem coisas que Deus faz. Porque se lá atrás Deus deu ela de presente pra gente,
dia falo com ela, falo, Brenda, você foi escolhida. Eu não, meu pai falou, tem que ficar com isso aí mesmo. Nada é por acaso. Nada, ela é... E ela que me ajuda a cuidar do meu pai, né? Porque quando a empregada vai embora, ela tem 14 anos hoje. Ela fica com meu pai até eu chegar do trabalho. Então, graças a Deus que Deus sabia por que a gente ia precisar dela. E a gente cuida dela e ela cuida da gente. Então, quer mais do que isso, a gente tem que ser muito grato, né? Com certeza. E em toda essa trajetória, que você soube ser grata, que você soube reconhecer as coisas boas que às vezes da nossa família a gente não sabe. A gente acha que é obrigação, a gente não reconhece, mas... Tem hora que as pessoas falam as coisas comigo, eu falo, gente, pelo amor de Deus, meus irmãos nunca tiveram obrigação de... Eles não me deram nada, mas eles nunca tiveram obrigação de me dar mesmo, não. E eu sou grata. Eu sou grata pelo sim e pelo não que eu já recebi deles, entendeu? E eu sou muito grata pelo... Cara, pensa se eu tenho um irmão pilantra, tu vai falar assim... Eu poderia ser honesta, mas se eu tivesse um irmão pilantra, eu vou falar assim... Tá maluca, ela é irmã de fulano, não vou vender pra ela, não. Tu entendeu? Então tá a credibilidade de você ter um nome. Seu pai tinha um nome, você continuou... Ali, tu imagina se teu pai fosse um contador pilantra que enrolasse todo mundo. Como que tu ia... Que moral que tu ia ter pra falar pros clientes a tua história se tu foi criada por ele? Então, eu falo isso. Então, eu acaba tenho sendo até injusto, né? Que você... Assim como você Por mais que tu pode não ser igual, mas as pessoas até nem acreditam em você. Você vai ter que provar. Eu ali, sim, eu não precisei provar nada que eu era. Eles me viram depois quem eu era. Mas no decorrer, tipo assim, eu cheguei ali no Ceasa, eu era uma mulher. Na época, hoje o Ceasa tem 25% de mulher, mas antes era 5%. Imagina eu ali naquele ninho de cobra, ali cheio de homem, que o homem canta, uma mulher canta. Eles me respeitam igual homem, Marcele. Eu nunca ouvi uma gracinha no Ceasa de pessoas que já me conheciam. Aí, às vezes, tinha uma pessoa que falava uma gracinha pro cara, ela falava, viaja, não, Luana, não é essas meninas, não. Então, sempre os próprios meus amigos me defendiam. Entendeu? Eu falo que... E tem vínculos lá no Ceasa que eu fiz com... Quando eu cheguei... Que eu trago até hoje. Eu tenho um amigo meu que é o Vaguinho, que ele é da Joasa, que hoje ele trabalha lá vendendo, que o tio dele que é dono e a mãe dele e o tio também. Que a gente tem desde o tempo que eu tenho de loja, eu tenho de amizade com ele. Ele, eu falo que é um irmão, que se eu precisar tirar um rim meu pra dar pra ele, eu vou dar. E ele é o tipo do cara que eu ligo e falo assim, meu bem, que a gente chama ele de meu bem. Eu falo, tem como trazer uns 10 caixas de banana pra mim que acabou aqui? Ele, pô, pede pra mandar aqui no meu caminhão, que hoje ele tem uma transportadora que ele transporta para a própria Joasa, a loja que ele trabalha. Ele traz, e tu pensa que ele me cobra R$1. Eu falo, quanto é? Ah, tá de sacanagem, vai me perguntar isso não. Então, a gente sempre tem parceiros que a gente não pode esquecer. Então, ninguém cresce sozinho. Eu tenho meus colaboradores, que eu sou muito grata por ter eles, por ter passado... Hoje eu tenho 40 colaboradores, né? No decorrer das 5 lojas, eu tenho 40, mas no decorrer disso eu já tive mais de 1.000, 2.000 pessoas que já passou, que já dependeu de mim, do meu trabalho, do meu esforço. Como eu dependi deles, eles dependeram de mim. E aí a gente foi uma via de mão dupla, né? E é muito mão na massa. Você tá ali no chão de fábrica. Eu pego firme com eles. Sim. Eu tanto no lá em cima como embaixo. Eu queria que você finalizasse esse nosso encontro falando sobre as lições que você aprendeu nessa trajetória e deixasse um recado, ou para alguém que você gostaria de falar alguma coisa que nunca teve oportunidade, ou um recado para quem está seguindo o mesmo caminho que você, ou para sua família, para quem você quiser. Para minha família eu amo todos, que não pode falar o nome de ninguém porque eu já fico ciúme, eu falo. Mas assim, gente, o medo rouba sonhos. Não deixe de viver os sonhos de Deus para sua vida. Se tem vontade, faça, mas faça com coerência. Estude antes do negócio para você entrar e fazer. Eu tenho 22 anos, 22 anos no meu trabalho, né? Não, 22 anos de idade, quem dera, né, Marcelo? E eu amo o que eu faço, gente. Então, não tenha medos. Medo de começar, medo de correr atrás. E uma coisa que eu falo, seja honesto, íntegro e correto. Porque você, sendo assim, você vai chegar onde você quer chegar. Esse é meu recado, meu conselho que eu dou para as pessoas, porque as pessoas às vezes querem dar um jeitinho de chegar mais rápido. Hoje eu tô aqui há 22 anos, eu não comecei ontem, eu comecei há 22 anos, eu já passei por muita coisa como eu passo até hoje. Mas assim, faça tudo honestamente, com caráter, lealdade, que você vai longe, que não tem como uma pessoa ter caráter, honestidade e não evoluir na vida. E você tem recebido isso em troca? Muito. Tudo que você tem feito. Tanto que foi o que eu te falei, tem hora que eu olho e não acredito. Eu sou muito grata. Mesmo com problemas que vai ter a vida inteira, né? Deus nunca disse que seria fácil. Ele só disse que estaria com a gente em todos os momentos. E é isso que a gente tem. A gente tendo Deus, caráter, honestidade. E Deus, foi o que você falou. A gente Deus traz gente para ensinar a gente não ser como elas, como traz gente pra gente ser grato e falar, cara, graças a Deus que eu tenho essa pessoa. Porque eu falo com meus funcionários que eles são parceiros. Eu falo, gente...
patrão de vocês é o cliente. Se ele for embora e não voltar mais, se o meu cliente não estiver satisfeito, vocês não vão ter emprego. Então, nosso patrão é o cliente, ele é nosso maior patrimônio. Trate ele bem, com qualidade, eles gostam de atenção, de carinho. Tem uns velhinhos que vão para sua loja e eles querem uma atenção que às vezes eles não têm em casa. Então, dê atenção para o cliente. Cliente é nosso maior. Pare o que está fazendo na loja e vai atender o cliente. Nosso maior patrimônio é o nosso cliente hoje. Eu sou muito grata por ter cada cliente que faz a questão de me dar a preferência, de comprar comigo, de poder comprar em muitos hortifrutis. Mas eu lembro de uma clientezinha minha que muito, assim, desde quando eu comecei, que ela fala com as meninas brincam. Ô, dona Graça, a senhora tá comprando lá no meu dom. Gente, eu sou cliente de Luana. Onde ela tem loja, eu compro. Então, isso é muita gratidão. Uma coisa que a gente não esquece, os clientes que passam pela gente, as pessoas que estão ali sempre nos ajudando, porque sem meus clientes eu sou quem? Ninguém. Parabéns pela sua história, pela sua garra, por tudo que você construiu. Você é muito merecedora, você recebe de volta tudo que você emana para as pessoas, tudo que você faz. E é muito legal ver isso acontecendo e ver novas pessoas chegando até você para somar e para fazer você chegar muito mais longe. Muito obrigado. Faço das suas palavras as minhas. Você também me inspira muito. Você é uma mulher guerreira, batalhadora, uma mãe exemplar, uma esposa, uma amiga, uma parceira. Eu tenho o prazer de conviver com você, porque os meus familiares, alguns, são seus amigos, então a gente fez uma amizade através deles. Então, muitos aniversários a gente está junto, rindo, brincando. Então, eu sou muito grata por ter tido a oportunidade de te conhecer, por estar aqui com você, por você ter me convidado. Me sinto lisonjeada de estar aqui hoje com você. Acabamos de encerrar mais um episódio do ConteCast, um episódio super especial com uma mulher guerreira, corajosa, forte, super inspiradora, que eu tive o prazer de conversar aqui, que foi a Luana Carvalho. Acompanhe todo o nosso episódio no YouTube e os cortes, que com certeza você vai tirar insights muito valiosos de uma pessoa que corre atrás lá no nosso Instagram. E até a próxima podcast.